A procura por educação à distância vem crescendo exponencialmente. No Brasil já são cerca de 4 milhões de alunos. Economia e flexibilidade são os pontos mais atrativos dessa modalidade. O perfil do aluno de educação à distância é aquele que ele procura ou por uma formação, que no caso é a primeira graduação, ou por uma formação continuada, que pode ser uma especialização, pode ser um curso de MBA, que vai fazer com que ele se aperfeiçoe um pouco mais e adquira conhecimentos para ser competitivo no mundo do trabalho. Então, como isso está tendo uma amplitude global, torna-se necessário que ele se torne mais competitivo. Isso é para todas as áreas. No caso do Jadson, estudar à distância foi a solução que ele encontrou para ter horários mais flexíveis para se dedicar ao curso. Olha, se não fosse a educação à distância, seria complicado. Eu não teria concluído alguns cursos que eu já concluí. Eu não estaria fazendo a segunda graduação de Ciências Contábeis, EAD. Então, para mim foi muito bom, porque como não consigo estudar nem à noite e nem de manhã, então a única alternativa que eu tinha e já conhecia é o EAD, o ensino à distância. Então, para mim está sendo muito bom, devido a essa flexibilidade, né, de horário, também os acompanhamentos e monitoramento dos tutores online também, que é muito importante, essa disposição deles, esse monitoramento. Então, se não fosse o EAD, né, a EAD, eu não estaria concluindo, né, não estaria nem começando uma nova graduação agora. O aumento da procura pela educação à distância dá-se por diversos motivos. Um deles é a falta de tempo para o aluno estudar. Normalmente esse aluno tem em média de 26 a 30 anos de idade, ele já trabalha, ele não tem tempo para estudar durante o seu período de trabalho, então ele procura fazer esses cursos na modalidade de educação à distância após o expediente. Ele tem que ter disciplina para esses estudos, tá? O que vai fazer com que ele possa melhorar o seu nível de conhecimento, melhorar o seu nível social e possivelmente o seu nível econômico. No total, o número de brasileiros matriculados nos cursos à distância já somam quase 4 milhões de alunos. Entre eles, 55% são mulheres e 45% são homens. Dos institutos de ensino superior que oferecem cursos na modalidade EAD, 54% são instituições públicas federais, 26% são públicas estaduais e 6% são públicas municipais. A região Sudeste é onde estão 37% do total dessas instituições. Em seguida está o Sul com 27%, o Nordeste com 18%, o Centro-Oeste com 11% e o Norte com apenas 8%. Existe uma quantidade muito grande de alunos indo para a educação à distância por vários motivos. O primeiro deles é que o custo é muito menor. Então, de modo geral, estudar em educação à distância custa 1/3 que estudar em educação presencial. E isso é muito significativo para o brasileiro. Além do custo, existe a questão da comodidade, do conforto. Imagine você que 70% da população da escola que estuda na universidade estuda à noite. As pessoas não precisam sair do seu trabalho e ir para a sua faculdade. Elas saem do seu trabalho e vão para suas casas. Podem estudar nas suas casas naquele momento ou no momento que lhe for mais conveniente. Então, basicamente, são esses os dois grandes motivos pelos quais há uma grande quantidade de pessoas optando pela educação à distância. Custo e o conforto, tempo e espaço. Embora tenha aumentado o número de alunos que preferem essa modalidade de estudo, as opiniões ainda se dividem quando o assunto é a qualidade do ensino à distância. Eu acho que a distância, acho que não tem aquela informação necessária que você precisa, aquela discussão em público, eu acredito que não. Se a pessoa se dedicar, ela se torna um bom profissional, tanto à distância quanto presencial. Eu acho que nem presencial hoje em dia está formando bons profissionais. No início era algo que muitos tinham receio, lá no início do ano 2000, 2003, eu falei assim, não, mas eu vou, porque se está funcionando, se tem muitas faculdades abrindo esse espaço EAD, por que não? Então vale uma tentativa.
falei assim, eu vou arriscar. E é importante a gente se arriscar, eu aprendi isso na minha vida. E aqui dentro a gente continua a conversa com Vani Kensky. A Vani é vice-presidente da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Vani, você falava no primeiro bloco um conceito que faz parte do cotidiano das pessoas, de entenderem que na educação à distância o aluno precisa se esforçar muito e mais do que no presencial. Então, muito depende do aluno. Mas isso não significa que o conteúdo é um conteúdo qualquer. Não, nem o conteúdo, nem as atividades e nem as práticas, né? Na verdade, no Brasil, nós não temos nenhum curso de graduação que seja 100% à distância. Por a própria legislação, os nossos cursos são todos híbridos, semipresenciais, exigindo a participação e a ida dos alunos a polos para poder realizar atividades de avaliação e, muitas vezes, trabalharem, conforme a especificidade do curso, em laboratórios ou ter um apoio de um tutor, de alguém que esteja no polo, que tenha formação na área em que ele está estudando e que possa fazer esse apoio. Além disso, nós temos também os tutores online, que orientam os alunos, que tiram dúvidas, que participam e que marcam chats com eles. Então, tem um apoio permanente que esses alunos têm para poder desenvolver suas atividades e aprender. Essa tutoria, por exemplo, é uma função específica. Há uma formação para isso? Sim, existe uma formação, não só a formação de tutores, existem vários projetos e vários cursos de formação, mas também a própria formação interna das diferentes universidades, espaços que oferecem cursos à distância, eles têm uma formação interna. Alguns formam, inclusive, os seus próprios professores das faculdades presenciais, dos cursos presenciais, são os mesmos que vão atuar como tutores nos cursos online. E, então, eles fazem esta dupla ação no presencial e no curso online. Isso garante a eles uma maior capacidade de interação com alunos e também uma melhor capacitação para todos aqueles, não só para os alunos, mas para os próprios professores. Como é que é essa estrutura de quem está por trás oferecendo esse curso? Você falou da tutoria, professores, como é que funciona essa estrutura? É alguma coisa bem complexa, né? Porque nós temos um ciclo de produção. Nós temos desde os professores que são os professores conteudistas, e depois disso nós temos, aí vai depender da estrutura, do encaminhamento, mas, em geral, aquele conteúdo que o professor conteudista ele escreve, a aula, né, aquilo ali é feito com alguma antecedência, pelo menos assim, em média, uns 3 a 6 meses, e depois ele passa por diferentes estruturas. Então, ele tem, conforme o curso, vamos dizer assim, uma linha de produção plena. Ele passa por um revisor de português da estrutura, ele passa por um jurídico que olha se não tem plágio, se não tem outros tipos de problemas, né, jurídicos com aquele texto. Depois ele passa por um design educacional, design instrucional, que é a pessoa que lê como se fosse o aluno e reorganiza o texto, fazendo as inserções, faz um roteiro, que nem o roteiro em comunicação, ele produz. O texto deixa de ser um texto bidimensional e atinge aí novos formatos, e aí são incorporados imagens, vídeos, destaques. Então, esse texto é produzido e estruturado, e a partir daí ele passa, então, o designer faz essa primeira orientação e encaminha para os roteiros de vídeos que estão incorporados ao tema, os roteiros de imagens, né, para produção de imagens e a diagramação total. E aí, então, é que fica um texto pronto, já tridimensional, já totalmente organizado, para que ele seja, então, indexado no ambiente virtual e validado
pelos professores, tutores, pelo próprio designer também institucional, e aí, então, chegar até o aluno. Quer dizer, estudo à distância não é estudar pela internet, não é só abrir um texto na internet e ler. É complexo, e oferece ao aluno as mesmas condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho de um ensino presencial. E se ele é realmente um bom aluno, ele tem a garantia de uma formação e de poder assistir aquela mesma aula ou vivenciar e ler várias vezes aquilo. Você vai no curso presencial, tem aula. Se você faltou, perdeu. Ali não, você pode voltar a ela. Não entendi esse ponto, volta lá, lê de novo, estuda de novo, discute, tem os seus colegas para você fazer, tem as atividades todas, e aí as atividades com todas as possibilidades que a internet oferece. Podem ser games, podem ser jogos, podem ser diferentes tipos de formação que você também participa e aprende. Então, todo um processo que você tem e que complementa a tua formação e faz com que tenha não só uma formação nos conhecimentos que você está estudando, mas a formação paralela de fluência digital que no processo você vai adquirindo e que é de uma grande relevância no mercado profissional hoje em dia. E também para a vida pessoal, com certeza, um crescimento pessoal. Vani, muito obrigado pela sua colaboração com a gente. Foi extraordinário receber você aqui. Tá certo, olha, foi um prazer muito grande, Hélio, de estar aqui com vocês e conversando sobre um tema de alta relevância para a educação no país. É verdade, muito obrigado, Vani. Agradeço também a ABED, que permitiu a presença da Vani aqui junto com a gente hoje. A gente encerra o Realidade em Pauta de hoje, mas eu convido você para o nosso próximo encontro. Espero você. Até lá. Tchau, tchau.